Antes disso, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 4. Leremos 2 versos. 1 João, capítulo 4. Se você observou aí na agenda de pregação, o tema da nossa mensagem hoje é Deus conosco, mistério glorioso. Mistério glorioso da encarnação. E antes de ler o texto, a partir do qual nós vamos trazer uma reflexão à igreja, eu queria começar dizendo aos irmãos que houve no século passado um teólogo chamado Karl Barth. Esse homem foi um dos homens mais notáveis daquele período, reputado como o maior teólogo protestante. Ele nasceu na Suíça, foi pastor e professor tanto na Suíça quanto na Alemanha, quando teve que se refugiar nos Estados Unidos por conta das suas críticas ao nazismo. Então, para preservar a sua própria vida, ele foi para os Estados Unidos da América. Ele foi capa da revista Time em 1962, foi um homem de grande envergadura moral e intelectual. E uma das muitas entrevistas que ele deu nos Estados Unidos, perguntaram a ele qual era a palavra mais importante do Novo Testamento. Ele era um perito em Novo Testamento. E para o escândalo de algumas pessoas e para a surpresa de outras, ele disse assim: a palavra mais importante do Novo Testamento é a expressão por nós. Do latim pro nobis. E ele explicou por quê. Essa palavra, ela é chave para entender a maravilhosa graça de Deus. E o texto que nós vamos ler, João está escrevendo a uma comunidade cristã no primeiro século, trazendo à memória deles que tudo que Deus fez em nosso favor, o fez por graça, bondade e misericórdia. Deus conosco, Deus por nós, é apesar de nós, é ato da graça. E o fato de estarmos reunidos numa manhã de domingo, celebrando o Natal, que é fundamentalmente a encarnação, o Verbo eterno se fez gente, se tornou como um de nós, humilhando-se a si mesmo, tomando forma humana, morrendo e submetendo a pior das mortes, a morte de cruz. Tudo o que ele fez, encarnação, morte, foi em favor de nós por um ato de amor e graça. 1 João capítulo 4, os versos 9 a 10, João nos traz à memória pelo menos 2 gloriosas verdades sobre o mistério da encarnação. Vejam o que está escrito. Diz assim então a palavra de Deus: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João, ele é muito claro, ele é um escritor que escreve com clareza, com muita propriedade. Esses versos são riquíssimos. E eu queria, de modo breve, sucinto, trazer à memória dos irmãos pelo menos 2 grandes verdades que deveriam aquecer o nosso coração, nos tornar mais afeiçoados a Cristo, mais agradecidos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nosso favor. Que verdades são essas? Primeiro, o Natal é uma manifestação do amor de Deus. O argumento de João é que o Natal, o advento, a vinda de Cristo é um sinal do seu grande amor. Ele começa dizendo isso. Nós celebramos o nascimento de Jesus porque um fato aconteceu em resposta a uma promessa. Um fato aconteceu em resposta a uma promessa. Qual foi o fato? Ainda há pouco nós cantamos nesse culto público: eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Jesus nasceu, há registro disso. O Natal não é um folclore, não é um mito, não é uma alegoria, não é invencionice da igreja. Repito, embora Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, o fato inequívoco e glorioso é que ele nasceu. O Verbo se fez carne. E há registro na história. Jesus nasceu na época em que César Augusto era imperador romano, primeiro século. A Bíblia diz, e a história testemunha, que ele começou a reinar após a morte do seu tio-avô, Júlio César. Reinou do ano 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. E Lucas, o médico historiador, registra com muita propriedade e diz, olha,
Ele nasceu na época em que César Augusto era imperador, em que o governador daquela região era Quirino, e quando ele convocou um recenseamento, ou seja, Jesus nasceu na história, no tempo, há registro do nascimento de Cristo. Observe que o nascimento de nosso Senhor, repito, não é um conto de fadas, é um fato. E esse fato incontestável está baseado numa promessa. Olha o que disse o anjo aos pastores nos campos de Belém. Não temais, eis que trago boa notícia de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu o Salvador. Há um hino no cantor cristão que diz, nasceu o Redentor. Então João está dizendo, olha, nisto consiste o amor de Deus, em que ele veio a este mundo, ele enviou o seu unigênito. A igreja cristã, não apenas aqui, mas em todas as partes do mundo, essa é a maior festa cultural do mundo. Embora boa parte das pessoas tenham perdido o seu significado, o seu sentido, o Natal, o nascimento de Cristo. E esse nascimento, que é um fato registrado na história, aconteceu em resposta a uma promessa. Foi prometido por Deus e profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Se você lê cuidadosa e atenciosamente o Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus Cristo. Ele é o coração de toda a Bíblia. Ele mesmo disse aos seus discípulos, a lei, os profetas e os salmos testificam de mim, ou seja, toda a Bíblia antiga, a Bíblia hebraica, aponta para ele, de modo que há inúmeras passagens, as chamadas profecias messiânicas, que apontaram com muita precisão o contexto, o local, as circunstâncias do nascimento de Jesus, que não foi um plano B, que não foi um acidente, mas algo orquestrado pela mão invisível, pela santa e bendita providência. Ainda há pouco lemos no boletim a profecia de Miqueias, séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, afirmando o local do seu nascimento. Seria numa aldeia minúscula, inexpressiva, ignorada pelos poderosos deste mundo. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Quem é esse? Aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Cumpriu-se a profecia. Observe que Maria, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, ou na linguagem de Santo Ambrósio, o pote através do qual Deus nos trouxe a água da vida. Maria era de Nazaré, ficava no norte, na Galileia, e lá ela estava, com seu esposo José. Sem tomar conhecimento do que estava acontecendo, a muitos quilômetros dali, o imperador estabelece um decreto para todo o império, recenseamento, que tinha dois objetivos primários, fiscais e militar. Saber quantas pessoas poderiam contribuir mais para o império, tanto com seus recursos quanto com seus filhos, oferecendo-se para as campanhas militares. E como José e Maria eram de Belém, fizeram uma jornada de 130 quilômetros para Belém. Chegando em Belém, a minúscula aldeia com 2.000 habitantes, não havia lugar para eles. Não havia hospedaria. E eles então vão para o estábulo, onde os animais ficavam. E ali, mais uma vez, cumprindo a profecia, ele nasce em Belém e o rei do universo nasce e é posto numa manjedoura, num coxo, onde os animais comiam. Vejam como a providência dirige as coisas. Cumprindo-se a profecia. Não apenas o nascimento, as circunstâncias. Depois do seu ministério público, sua morte, ressurreição, ascensão e o retorno triunfal. Nosso Senhor está vivo e voltará. A profecia se cumpriu. E João então está dizendo, nisto consiste o amor de Deus. Não é uma coisa frívola, inconsistente, abstrata, é algo que se dá na história. Deus deu uma grande demonstração de amor. Ele enviou o seu unigênito, que não é apenas o único filho. O unigênito é aquele que é da mesma natureza. O verbo eterno que sempre existiu, autoexistente e autossuficiente, ele veio a este mundo. E o texto vai dizer, o propósito pelo qual ele veio a este mundo, para vivermos por meio dele. Ainda no verso 9, João diz, tudo isso é uma manifestação do amor de Deus. Agora, qual é o propósito básico para que vivêssemos? E o pressuposto é que não há vida fora de Jesus Cristo. Desde a queda do homem, o ser humano está morto em seus delitos e pecados. O paradoxo é que o seu coração bate.
Ele pode ter a saúde de um atleta, mas espiritualmente está morto, alienado de Deus. Ele vive como se Deus não existisse. Ele não quer nem pode dar um passo na direção de Deus, porque a sua natureza caída é avessa a Deus, estranha a Deus, alienada de Deus. De modo que, considerando que o homem não podia ir até Deus, Deus veio até nós. Nos dá o que nós mais precisamos: vida, paz. Santo Agostinho dizia: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração não encontra paz senão em ti. Veja a loucura dos homens, mesmo numa época como essa, de tantas luzes, de tantos brilhos, de tantas festas, de tantas coisas em torno do Natal secularizado. A maioria das pessoas que estende a mão e deseja Feliz Natal não conhece a mensagem do Natal. O Natal é uma mensagem que a salvação não nasce conosco. A salvação vem do alto. Ele veio para que você tivesse vida e tivesse em abundância, diz o texto bíblico. Deus viu nosso estado de alienação e morte, e então enviou seu Filho como expressão máxima do seu amor. Essa é a primeira verdade no verso 9. No verso 10, uma outra verdade é trazida à nossa memória. O Natal é a iniciativa de Deus de promover a nossa redenção. Ele diz assim: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É como se João estivesse ampliando o quadro. Tente imaginar isso. Você tem uma fotografia e você dá um zoom na fotografia. É o que o João está fazendo aqui. Ele apresenta a fotografia original no verso 9, no verso 10 ele amplia. E qual é o quadro que ele apresenta aqui? O amor redentivo de Deus por nós, pro nobis. Primeiro ele diz que o advento é uma manifestação do amor de Deus, para nos dar vida por meio de Jesus. Agora ele coloca um machado na raiz do orgulho, um machado na raiz da justiça própria, e diz o seguinte: essa decisão de amar é unilateral, é livre e proativa. Não fomos nós que decidimos amar a Deus, foi Ele quem decidiu nos amar. Não fomos nós que amamos primeiro, não, muito pelo contrário. Nós nada fizemos para merecer esse amor, nem jamais poderíamos amar primeiro, porque, repito, a nossa natureza é avessa a isso. Deus decidiu nos amar e tomou iniciativa, livre e espontânea, de fazer isso. Não é maravilhoso esse amor? Nessa mesma passagem, um pouco mais lá embaixo, João vai dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O Natal é uma manifestação do grande amor de Deus, que deve ser respondido também com amor. E eu encerro observando vocês, mostrando a vocês como João amplia esse quadro. Primeiro ele diz que o propósito é nos dar vida. E agora observe o que ele diz na última parte do verso 10. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui temos um problema. Eu arriscaria dizer que a maioria dos cristãos evangélicos no Brasil hoje não poderia responder à seguinte pergunta: o que significa Jesus ter morrido como propiciação pelos nossos pecados? Porque houve uma mudança significativa no quadro geral. Que mudança foi essa? A igreja evangélica optou por um cristianismo abstrato, sentimentalista, romantizado, secularizado. Em alguma medida, uma espécie de fideísmo, uma fé cega que não consegue explicar a razão da sua esperança. Doutrina, teologia, essas coisas são para a academia, são para os pastores. E boa parte dos cristãos deixam escorrer por entre os dedos esses tesouros que deveriam iluminar a nossa mente e aquecer nosso coração. Pergunta a você: o que significa propiciação? Você só é cristão se de fato é nascido de Deus, porque esta palavra foi aplicada a Jesus Cristo. Ele veio para morrer como propiciação pelos nossos pecados. No livro Conhecimento de Deus, um teólogo anglicano chamado James Packer, ele diz que propiciação é o coração do evangelho. Não é um amador, não é um curioso, é um teólogo de grande envergadura, dizendo: propiciação é o coração do evangelho, razão pela qual nós deveríamos entender essa palavra. E há uma outra que nos ajuda a entender propiciação, e eu quero encerrar falando sobre isso. Duas coisas. Expiação. Expiação é cobrir, cancelar, anular pecados.
Você pega toda aquela estrutura do Antigo Testamento, e às vezes nos é estranho para nós ocidentais do século XXI, matança de animais, rituais de sacrifício, purificação, todos aqueles critérios rígidos, apontavam para uma obra que no futuro seria realizada. Lembram de João Batista, às margens do Rio Jordão, quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É impossível que sangue de bodes e carneiros remova pecados. Aquele sacrifício era temporário e pedagógico, apontava para uma obra expiatória que seria realizada. Os judeus foram sendo moldados pela mão da providência e criou-se uma cultura do dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, apenas um homem, entrava no Santos dos Santos e aspergia o sangue do animal sobre a tampa do propiciatório, em favor dele e de todo o povo. O dia do perdão, uma vez por ano. E ainda hoje os judeus comemoram o dia do perdão. Pois bem, a expiação aconteceu. Cristo naquela cruz nos expiou, nos cancelou os pecados, de modo que ele disse naquela cruz: tudo está consumado. Nossos pecados foram cancelados na obra de Jesus. O que significa propiciação, portanto? Pois João está dizendo que ele veio como manifestação do amor de Deus para ser a nossa propiciação. Bem, expiação tem relação com o pecado, propiciação tem relação com Deus. O que significa isso? No mundo antigo, você pega a mitologia grega, por exemplo, os pagãos faziam sacrifícios para aplacar a ira dos deuses. E a gente olha para isso, acha isso muito grotesco, medieval. Aplacar a ira de deuses, aplacar a ira divina. Pois bem, mas o que a Bíblia nos ensina? Ouça, a queda é uma realidade. O homem que aí está não é o homem original. Por que você tem fechadura na sua porta? Por que você assina um contrato? Por que o mal existe? Por que no mundo de tanta tecnologia, tanto avanço científico, há tanta gente sofrendo? Há 1 bilhão de pessoas que não fizeram uma refeição hoje nem farão nesse mundo de desigualdades e injustiça. Por que o mundo é como é? Porque o pecado entrou e devastou a bela criação de Deus. E o pecado não apenas afetou a criação, não apenas afetou o homem, afetou o próprio Deus, no sentido de que nos alienou dele. De modo que o Deus santo e justo é um Deus que tem indignação contra o homem que detém a verdade pela injustiça. Eu pergunto a você, cidadão, se eu sair por essas portas aqui, nessa rua Professor Saldanha, na rua Jardim Botânico, nas ruas adjacentes, você visse um adulto batendo numa criança, qual seria a sua reação? Achar aquilo normal ou ficar indignado e reagir àquilo? Eu suponho que deveria reagir àquilo. É errado, é moralmente errado agredir uma criança. Agora pense comigo, se nós ficamos indignados quando vemos a maldade nesse mundo no qual estamos inseridos, imagine o Deus Santíssimo, que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. A ira de Deus não é uma explosão emocional, é uma justa indignação contra o mal. E Deus está indignado, há uma ira santa sobre a humanidade, de modo que quando Cristo vem, Ele cancela os nossos pecados e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele quem aplaca, é Ele quem desvia a ira de Deus de sobre nós. De modo que quem crê em Jesus, no menino nascido em Belém, que exerceu seu ministério, que morreu a nossa morte, nos deu vida, a ira de Deus não está mais sobre nós, não há condenação. Percebam, portanto, que o Natal é muito mais do que uma festa. O Natal é uma mensagem que Deus tomou a providência, que Deus tomou os meios para nos redimir do nosso cativeiro. Isso é maravilhoso demais. Eu encerro lendo com vocês o parágrafo mais importante da Bíblia. Se alguém lhe perguntar de todas as partes da Bíblia, qual é o central, aquilo que é primário, essencial? Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Esse é o parágrafo mais importante. Se você entender isso aqui, você entendeu toda a Bíblia. Lerei Romanos 3, a partir do verso 21. Diz assim então a palavra de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
para todos e sobre todos que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Anote essa passagem, medite sobre ela. Deus propôs o seu próprio Filho como propiciação por nossos pecados. Não foi Pilatos por covardia, não foi Judas por ganância, não foi os judeus por inveja, foi o próprio Deus que entregou seu Filho. O Natal é um tempo de celebrar aquele que nasceu para morrer. Eu sempre digo, o Natal é o prelúdio da Páscoa. Ele recebeu o nome de Jesus porque esse nome cumpre bem a missão que ele recebeu. Ele é o nosso Salvador. Esse é o mistério glorioso da encarnação. Deus conosco é um milagre. Deus por nós é um milagre. Tudo isso por causa da obra de Cristo, nosso bendito Emmanuel. Há um músico chamado Johann Sebastian Bach. Não foi apenas um músico, foi um grande teólogo também. E Bach, quando comentou essa doutrina preciosa para nós cristãos, encarnação, que é o coração do Natal, ele disse assim: graças ao teu cativeiro, Filho de Deus, recobramos nós a liberdade. A tua prisão é o trono da graça, o lugar da liberdade para todos os fiéis. Pois se não tivesses aceitado a escravidão, a nossa duraria eternamente. Somos livres porque ele aceitou vir este mundo e assumir a nossa morte e nos dar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. À luz de tudo isso, nós podemos cantar: Deus conosco, Deus por nós, pro nobis. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar e em seguida o maestro Jonatas Quirino e sua equipe estará aqui para apresentar o Evangelho por meio dessas canções. Vamos orar agradecendo a Deus por isso? Agradecendo a Deus porque Ele cumpriu a sua promessa. Ele enviou o seu Filho e esta é a maior manifestação de seu amor redentivo. Pai, nós te louvamos por Jesus Cristo, o Verbo eterno que sempre existiu, que sempre desfrutou da glória com o Senhor e com o Santo Espírito. Bendito Deus Trino, que na plenitude dos tempos foi enviado como nosso Redentor. E esse envio, esse advento é a maior prova do seu amor para conosco. Ó Deus, ajuda-nos a recobrar, a trazer à memória o sentido do Natal. O Senhor enviou Jesus Cristo para que tivéssemos vida, vida em abundância. O Senhor enviou Jesus Cristo para que fôssemos expiados dos nossos pecados e propiciados, de modo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ajuda-nos como igreja, como discípulos de Cristo, a propagar essa mensagem. No mundo cada vez mais alienado e ignorante quanto a essas verdades, que sejamos discípulos consistentes, mostrando ao mundo que felicitar o Natal significa reconhecer o teu grande amor por nós. E em resposta a isto, viver de modo digno do Evangelho. Ó Senhor, aquece o nosso coração por meio dessas canções. Que saímos daqui encorajados a viver a nossa vida em favor daquele que se deu por nós naquela cruz. Oramos para que esta igreja e todas as demais igrejas na face da terra, nesse mês do Advento, ousem proclamar o Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo, aquele que se fez gente, morreu, ressurgiu, está vivo e voltará. E é por meio dele que nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter
te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.